está no ar o Globo Notícia Europa. Veja os destaques desta edição. A Suíça rejeita a criação do que seria o maior salário mínimo do mundo. Uma senhora de 71 anos é a primeira britânica a receber um implante de quadril feito com uma impressora 3D. Em Roma, uma cadeirante pede mais acessibilidade às igrejas da capital. E ainda, conheça o restaurante londrino que se inspirou nas cidades sede da Copa no Brasil. Começamos o programa de hoje falando de telefones celulares. Até que ponto são seguros? Segundo a Organização Mundial da Saúde, faltam estudos sobre os efeitos dos aparelhos no bem-estar de crianças. O Ministério da Saúde aqui da Grã-Bretanha ouviu e está financiando a maior pesquisa já feita sobre o assunto. So, who in this classroom owns their own mobile phone? Estudantes britânicos estão sendo convocados para fazer parte desse levantamento histórico. A ideia é seguir 2.500 jovens entre 11 e 12 anos durante os próximos 3 anos. Pesquisadores querem avaliar os impactos de telefones celulares e outros aparelhos sem fio nas funções cognitivas das crianças. Ou seja, na memória, na atenção, na capacidade de tomar decisões e processar informações. Hoje, cerca de 70% das crianças britânicas de 11 e 12 anos usam celulares. Esse número sobe para 90% entre adolescentes de 14 anos. Com tantos jovens usando essas tecnologias, o mínimo que podemos fazer é estudar os efeitos para saber se há ou não danos, diz a responsável pelo estudo. Pelo visto, candidato é o que não vai faltar. Um número preocupa as autoridades britânicas. 1/3 das meninas entre 8 e 16 anos de idade não acha importante ter uma vida fisicamente ativa. E mais, elas acreditam que ficar suada em público é socialmente inaceitável. 2.000 alunas foram ouvidas. Quase 40% disseram que evitam fazer atividades físicas na escola porque ficam envergonhadas. E reclamaram que a sociedade aceita meninos suados e descabelados, mas que o mesmo não é verdade para elas. Outro estudo, que também foi divulgado na última semana, analisou a prática de exercícios físicos em 15 países. Os jovens escoceses estão entre os mais sedentários do mundo. No topo da lista está a Nova Zelândia. Você vai conhecer agora a história de uma aposentada de 71 anos. Ela se tornou a primeira pessoa na Grã-Bretanha a receber um implante de quadril feito com uma impressora 3D. Veja só. Meryl Richards sofreu um acidente de carro em 1977. Desde então já passou por 6 cirurgias, mas acabou ficando com uma perna 5 centímetros mais curta do que a outra, porque os implantes não eram perfeitos. Ela sentia muita dor e estava quase precisando de uma cadeira de rodas para se locomover. Em um tratamento anunciado como pioneiro, médicos britânicos usaram células-tronco da própria paciente para fixar dentro do corpo uma peça de titânio. O implante foi feito sob medida para Meryl e impresso em 3 dimensões, camada por camada. Segundo os médicos, o implante de titânio dura mais tempo e reduz os riscos de infecções. O sucesso do procedimento pode incentivar o uso mais amplo da tecnologia 3D na medicina e deve manter Meryl longe da mesa de operações. Meryl voltou a andar sem dor e sem ajuda, mas muita gente ainda depende de muletas, bengalas ou cadeiras de roda para ir e vir. Em Roma, uma nova campanha quer melhorar as condições de vida das pessoas com deficiência. O Vaticano é um exemplo de boa acessibilidade. Rampas e elevadores são estrategicamente posicionados na Praça de São Pedro, o que significa que a Pietà de Michelangelo dentro da Basílica pode ser admirada por todos. O mesmo não pode ser dito sobre Roma. A jornalista Fiamma Sata sofre com as escadarias e as calçadas estreitas da capital italiana. Ela luta há mais de uma década para tornar a cidade mais acessível, principalmente os pontos turísticos.
As principais igrejas, por exemplo, não oferecem rampas. Mas quando Fiamma questionou as autoridades, esbarrou na rigidez da Superintendência de Prédios Históricos, que proíbe a colocação de rampas por questões estéticas. Não é de nossa competência, é de competência do outro ufficio. Eles me mandam de um departamento para outro, ninguém assume responsabilidade e as coisas ficam como estão, ela lamenta. Quindi não se finisce mai. Enquanto nada muda, Fiamma segue dependendo da boa vontade dos outros para ver de perto a beleza dos altares italianos. Vamos de uma cidade histórica, Roma, para outra, Berlim. Você tem até setembro para conhecer o belíssimo Altar de Pérgamo no Museu Pergamon, na capital alemã. É que o salão que abriga essa relíquia arquitetônica vai fechar para reformas no outono e só reabre daqui a 5 anos. Melhor se apressar para não perder. O Pergamon é o museu mais visitado de toda a Alemanha. Recebe mais de 1 milhão de admiradores e curiosos por ano. E não é difícil entender o porquê. A peça-chave da coleção de antiguidades clássicas é esse fabuloso altar de mármore. Foi esculpido para Zeus, o deus todo-poderoso da mitologia grega, na antiga cidade de Pérgamo, que atualmente faz parte da Turquia. O altar foi reconstruído em tamanho original, com as escadarias em mármore, as colunas e o friso, que mede mais de 110 metros e ilustra a luta entre os deuses do Olimpo, liderados por Zeus, e os inimigos, figuras gigantes que representam o caos. Uma batalha congelada no tempo pelo mármore, que só vai ser reaberta em 2019. E por falar em história da humanidade, o assunto agora são as múmias do Egito, objetos de fascínio há mais de 200 anos. Só vendo para acreditar. Um sarcófago sendo escaneado por uma máquina moderna, mais acostumada com pacientes vivos. Especialistas do British Museum em Londres usaram tecnologia de ponta para desvendar alguns segredos da coleção mais popular do museu. Múmias do acervo foram submetidas a exames de tomografia computadorizada. As imagens tridimensionais dos corpos fazem parte da nova exposição e revelam que temos muito mais em comum com os egípcios do passado do que a gente imagina. Como, por exemplo, o acúmulo de gordura nas artérias e estruturas dentárias com inflamações. Os testes também identificaram pela primeira vez características como sexo, hábitos alimentares, histórico de doenças, idade e causa da morte. A exposição vai até 30 de novembro deste ano. Teve referendo na Suíça no último domingo. 76% dos eleitores rejeitaram a proposta para introduzir o que seria o maior salário mínimo do mundo. Isso mesmo, rejeitaram. O resultado foi um alívio para pequenas empresas. Algumas disseram que teriam dificuldades para arcar com o mínimo de 22 francos suíços por hora, o equivalente a R$ 55. Agricultores suíços estavam especialmente preocupados. Segundo eles, a medida encareceria muito seus produtos e os colocariam fora do mercado. Líderes empresariais e do governo também comemoraram. Disseram que o baixo desemprego e os altos padrões de vida para a maioria provaram que não havia necessidade de mudança. Já os defensores da proposta, como sindicatos e partidos de esquerda, tentaram argumentar que a medida era necessária
para as pessoas terem uma vida digna. Não convenceram. A Suíça não está sozinha. 7 países da União Europeia também não possuem um salário mínimo fixado nacionalmente. Na Rússia, o bilionário Dmitry Rybolovlev, dono do Mônaco Futebol Clube, está prestes a perder metade de sua fortuna, avaliada em mais de 5 bilhões de libras. O caso já está sendo chamado de o divórcio mais caro da história. Depois de 23 anos de casamento, a mulher Helena pediu divórcio por causa dos frequentes casos extraconjugais do marido. Faz 6 anos que eles brigam nos tribunais. Agora, uma corte suíça deu ganho de causa a ela. Dmitry, que fez fortuna com minas de potássio e ficou conhecido como o rei do fertilizante na Rússia, ainda pode recorrer, mas possivelmente terá de abrir mão de quase 3 bilhões de libras. Se Londres já tinha passado Paris como a cidade que mais atrai turistas estrangeiros no mundo, a capital britânica deixou os franceses para trás em mais um ranking. O índice Cidades de Oportunidade, feito por uma empresa de auditoria, colocou Londres na liderança. Já Paris caiu 2 posições e ficou em 6º lugar. O estudo avalia diferentes fatores que contribuem para as cidades serem bem-sucedidas, como, por exemplo, transporte e infraestrutura, saúde, segurança e custo de vida. Londres é líder na produção tecnológica, em influência econômica e acesso aéreo e terrestre. Logo atrás vem Nova York. A cidade americana não encabeça nenhum dos indicadores, mas se saiu bem em todos eles. Singapura ficou em 3º lugar, seguida por Toronto, no Canadá, e São Francisco, na costa oeste americana. O único consolo para Paris foi ser considerada líder em capital intelectual e de inovação. Longe de ser um ranking competitivo, o índice mostra que quando as cidades conseguem equilibrar qualidade de vida com economia fortalecida, todos saem ganhando. O Brasil tem 2 cidades nesse ranking. São Paulo e Rio de Janeiro foram avaliadas, mas ficaram entre as 5 cidades com menos oportunidades. Apesar dessa baixa colocação, a contagem regressiva para a Copa do Mundo já começou por aqui na Europa. Na última semana, um restaurante da capital britânica serviu pratos inspirados na gastronomia de cada uma das cidades sede. O correspondente em Londres, Roberto Kovalik, foi lá experimentar. Não era tarefa fácil. Poucos países têm a diversidade culinária do Brasil e nem sempre dá para achar os ingredientes originais. Mesmo assim, pratos das 12 sedes da Copa foram apresentados aos londrinos e aos brasileiros que queriam matar a saudade do sabor tropical. Os ingleses aprovaram e nem estranharam tanto assim. Afinal, uma empadinha até se parece com uma autêntica pie, a torta salgada britânica. Esta aqui disse que a versão brasileira é ainda mais saborosa. Gostou tanto que até caprichou na pronúncia. Uma das atrações desse evento é algo totalmente diferente para os ingleses, mas muito comum para os brasileiros. Pelo menos era comum no Brasil alguns anos atrás. É o café feito no coador de pano. Vamos ver como é que ficou aqui o cafezinho. Uma delícia. Dá saudades do Brasil. Obrigado. Nessa Copa de Sabores, o vencedor saiu de Minas Gerais. Segundo o chefe Marcelo de Campos, o preferido dos ingleses foi o pão de queijo. O que eles gostam mais? Na verdade, do pão de queijo. O pão de queijo está sendo, assim, um sucesso. Eu acho que é uma coisa assim de conto de fada, uma coisa que ninguém conhece, porque é difícil de explicar o que é o pão de queijo. E a gente encerra essa edição com imagens de um dos maiores e mais famosos festivais de flores do mundo. O Chelsea Flower Show acontece todos os anos aqui em Londres desde 1913 e dá o pontapé inicial na primavera. A família real não perde nunca. Na última semana, a rainha Elizabeth II passeou pelos jardins e admirou os arranjos. Muito obrigada pela companhia e uma ótima semana para você. Domingo que vem, a Juliana Yonezawa volta a apresentar o jornal.